Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2025, às 19 horas, conforme a resolução de mesa de número 04/2022. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido o nobre vereador Lindonês dos Santos a fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. A palavra se encontra em Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos à aprovação da ata. Ata da sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Não havendo nada no expediente, passo a palavra ao orador inscrito, ao vereador Lucas Vieira dos Santos. Lucas Vieira, por 10 minutos. Antes... Não, pode ir na tribuna, pode ir lá. Eu falo em... Questão de ordem, vereador. Conforme o artigo 218 do Regimento Interno, peço que quando ocorrer uma questão de ordem por algum vereador, deve ser respeitado o espaço do mesmo, aguardando a conclusão do pedido. Somente após fazer o uso da palavra, e se for pedir também uma questão de ordem, aguardando a palavra, para isso, autorização do presidente. A palavra está com o vereador Lucas, orador inscrito por 10 minutos. Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência com nós, quem assiste a live de casa. Bom, que traz aqui na tribuna, semana passada eu não usei a palavra, e acredito que a gente tenha que esclarecer e trazer algumas informações para a nossa comunidade. Primeiramente, eu vejo assim, que quando a gente traz algumas informações sobre a questão de fazer mais e melhor, me remete, e por mais que eu não queira falar do passado, sabe, mas eu tenho que trazer algumas informações. Teve uma obra que foi realizada no Colégio do Laertes,
na gestão progressista, aonde que foi colocado forro PVC em cima do forro de madeira podre, onde o PVC estava caindo por cima das crianças. Então, é fácil criticar uma situação que está procurando se resolver e não olhar o que se foi feito. Porque se aquele dinheiro empregado naquela época não teria condição de botar em cima de tesoura que nem sustentava o próprio forro. Então, são essas coisas que, mas faz mais, faz melhor. Se fosse a gestão progressista, ia fazer muito melhor. Outro fato que aconteceu, e esse aconteceu no passado, e hoje tem ônus para o município, nós tivemos a demissão de mais de 50 funcionários do município, por supostas irregularidades em concurso, que judicialmente ganharam o direito de voltar para a prefeitura. Isso gerou um ônus de precatório enorme para o município, que hoje está sendo pago. E esses funcionários deixaram de prestar o serviço. Então não é só a gestão progressista que faz bons concursos, mas também é bom em fazer precatório. Precatório para o Mãe de Deus, que deixaram de pagar o hospital. Precatório para a MAC, cobrança de SQN indevido. E quanto isso onera o município? Então, são essas coisas que, assim, eu tenho que trazer isso para a tribuna, por mais que eu não queira discutir coisas que passaram. E eu sei que daqui a pouco, lá atrás, a ideia era fazer uma obra de excelência, mas não deu por N situação. Então é muito fácil dizer e vir aqui na tribuna, não, faz mais, faz melhor a gestão. Eu não vejo com esses olhos. Fizeram, não vou aqui dizer que o governo foi horrível, não fizeram nada de bom, não. Tem muitas coisas boas, inclusive essa questão de trazer o financiamento para poder fazer calçamento, melhorar a infraestrutura, isso aconteceu na gestão progressista e o MDB continuou. E aprimorou isso. Tanto que a gente tem hoje o centro do município, ambos os lados, com muita pavimentação, inclusive no interior, através disso. Dessa linha de financiamentos que foi começado lá atrás. Então, a gente quando fala isso e vem aqui na tribuna, não, é competência, eu não vi toda essa competência quando era lá atrás. Para chegar e bater e esbravejar. E muita gente que está aqui sentada hoje fazia parte. Então, a gente tem que repensar um pouco as coisas, antes de apontar um dedo e dizer que está tudo errado, que nada presta, para pensar um pouco. Existe uma gestão, onde tem um trabalho de 9 anos acontecendo. Hoje eu tive a oportunidade de ir em Nóculo olhar as obras que estão acontecendo no município. A UBS está bem adiantada a obra. Uma obra já está praticamente no telhado. Temos as 6 salas praticamente no fim, terminado. Uma obra que se arrastava por muito tempo. Está acontecendo, está se terminando. Tem pavimentações para ser anunciado aí logo aí na frente. Aquisição de veículos com a ajuda dos nossos deputados, Alceu Moreira, Afonso Ram, vai ter do nosso senador, o Reis. Então, as coisas estão acontecendo. Se hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores por causa da gestão MDBista, se hoje a Prefeitura está reformada por causa da gestão MDBista. Porque as coisas foram sendo feitas. Quando a gente pegou o município, nem os cadastros das crianças, o censo escolar estava bem feito. E isso implicava em recurso no caixa do município. Porque não vinha recurso para a terra de areia por causa disso. E era a gestão progressista. Então, não estou aqui para dizer para julgar se está certo ou está errado. Erros e acertos existem em todos os governos. Tá? Então, o que eu tenho certeza que todo gestor que passou pela pasta sempre tentou acertar. Uma fala do Aloysio, eu até discordava dele na época, e quando tu vai amadurecendo politicamente, entendendo como é que funciona o processo, ninguém que está e bota o seu nome à disposição e depois se elege, está aqui para fazer coisa errada. Fato. E todo prefeito e todo vereador, com o seu tempo e o seu recurso, fizeram o melhor para a Terra de Areia. Está sendo assim na gestão do seu Oswaldo, que nós estamos indo para findando o 10º mês. Eu acredito que todo dia, quem está na prefeitura, secretários, funcionários, prefeito, vice-prefeito, levanta na cadeira,
acorda de manhã e vai e senta na cadeira para trabalhar, para fazer o melhor para o Terra de Areia. Então, existe erros? Existe. Mas com certeza muitos mais acertos do que erros. Logo aí na frente a gente vai ter uma estrutura gigante aí na parte da saúde. Vamos ter também as escolas, uma nova leva de reforma para que dê melhores condições para os nossos alunos. Então está sendo trabalhado cada vez mais para entregar mais serviços para o nosso município. Que eu acho, mas assim, tu vir na tribuna, sempre está tudo errado. Não, nada presta, nada funciona. Não, eu não vejo com esses olhos. Tem acertos e tem erros. Mas os acertos são muito maiores que os erros. Então é nessa linha que eu penso. E a gente vê assim, e para chamar uma outra pessoa de incompetente, me desculpe, mas a pessoa tem que ter um grau de excelência de nunca ter errado. De nunca ter errado. Porque vinha aqui, não, é incompetente. Não, eu acredito que todos os prefeitos, independente de quem passou, e fez o que se pôde dentro do seu orçamento. Eu acredito nisso. Erros e acertos existem. Daqui a pouco, naquele período lá que aconteceu os precatórios, pensava-se que era um acerto não fazer. Depois se confirmou, era um erro. Mas, então, é nessa linha que eu acredito que as coisas têm que andar. Nosso município está crescendo, Terra de Areia vem desenvolvendo. O orçamento aprovado desse ano vai ser 80 milhões. A gente vai executar muita coisa. Os condomínios estão vindo para a Terra de Areia. A gente vai ter recursos no caixa para entregar mais serviços para a nossa população, onde vamos ter, com certeza, vamos ter mais ruas pavimentadas, melhoria na área da saúde, educação, das mais diversas áreas, assistência social, porque existe só um caminho. Recurso em caixa para entregar política pública de qualidade. Não existe outro caminho. E nós, vereadores, a gente tem que focar no que é necessário. É botar recurso no caixa do município, ajudar na discussão, focar em conversas sadias, aonde que a gente contribua para achar o erro e o acerto ao mesmo tempo. Porque eu vim descarregar um monte de coisa que está errado e não trazer a solução, não resolve para mim nada. A gente ajudar a sentar junto. Hoje a gente teve uma conversa bacana na comissão, que é a questão de todo mundo sentar, não, essa função da água, qual é o melhor caminho? Porque tem gente sofrendo na ponta. É executivo e legislativo caminhando junto para resolver o problema. Não uns contra os outros. Porque uma coisa eu já disse aqui nessa tribuna. Nós, todos os vereadores, somos portador da solução. Porque nós todos temos os mesmos direitos que uns que os outros. Para ajudar a solucionar os problemas. Vocês podem ter certeza disso. E se nós ficar 4 anos torcendo para o município ir mal, para que lá na frente eu tenha uma eleição boa, quem vai pagar a conta é a nossa população. E eu acredito que não tem que ser as coisas, tem que ser assim. A gente tem que trabalhar unido para que o município de Terra de Areia cresça cada vez mais. E lá na frente, a hora que ter o pleito eleitoral, a população vai decidir se vai ser A, se vai ser B, se vai ser X ou Y, que vai governar o nosso município. Porque eu não atendo só os eleitores do MDB, não atendo só os eleitores do Progressista, ou os do PRB, que foram os que tiveram na eleição. Eu atendo todo mundo. De porta aberta, olho no olho, conversando e buscando a solução. Porque esse é o verdadeiro papel do vereador. Ser o interlocutor entre a população e o executivo. E eu venho tentando fazer isso da melhor maneira possível nesses 9 anos. Procurando sempre achar soluções para que as coisas aconteçam melhor no nosso município. Era uma boa noite, essa era a minha fala. Passo a palavra de imediato aos seus líderes de bancada por 20 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. A vereadora Mônica, líder da bancada do PP, está com a palavra por 20 minutos. Questão de ordem, um pouquinho, vereadora, só para me saudar ali a presença do ex-vereador Júlio, que está presente aqui na sessão. Deus abençoe. Também a professora Zulma, também ali lá de Sangafunda, nosso agricultor, as pessoas que estão em casa também estão escutando, e Deus abençoe. A palavra está com a vereadora Mônica, líder da bancada do PP, por 20 minutos.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas no plenário, nosso querido Julinho, companheiro de todas as horas, sempre junto. Obrigada. Senhora Zuma, os meninos que também sempre aqui, né, o Luiz e o Claudinho, as pessoas que nos assistem de casa, né. Lucas, a gente traz algumas demandas, porque é necessário trazer. Eu acho que alguns esclarecimentos é sempre importante trazer à população. E se lá no passado teve uma obra que deu problema, a gente não pode repetir o feito agora numa obra zerada, né? Construída, iniciada, acabada, inaugurada. Né? Justificar um erro com outro erro não resolve o nosso problema. Não resolve os problemas das goteiras. Né? E é para isso que a gente foi eleito vereador, né? Para dar voz à população. Né? Então é por isso que a gente traz essas demandas. Né? Quando tu fala que, por causa de um concurso público, existiu várias situações de precatórios que trouxe dívidas ao município, eu te pergunto se o município parou de fazer dívidas com precatórias, ou continua a lista aumentando. Eu mesma sou uma que estou lá na lista dos precatórios, e vários professores, e tenho mais 3 ações contra a prefeitura, porque a gente não recebe os nossos direitos, e isso vai gerar precatório. E agora nós temos, inclusive, né, um acordo que é da precatória, que se paga um valor mínimo por mês. Então a gente sabe que vai levar anos para a gente receber esses valores. E continua gerando precatórios. Nós temos aí uma concursada lá de 2016, que inclusive já ganhou na justiça. A ordem do concurso está esperando para ser nomeada, faz 9 anos. Vai dar uma precatória enorme. E eu vou te trazer o valor aqui na tribuna, quando ela ser nomeada na tesoureira. A Carla, vou citar porque todo mundo sabe. Ela não foi nomeada. Ela teve que entrar na justiça. Por que será que a Carla não foi nomeada? Carla Nazário, secretária de administração da época, né? Está aí há 9 anos. 9 anos. Já ganhou na justiça o direito de exercer o concurso. E vai dar uma precatória enorme para o município pagar também. E daí? Como eu disse para vocês, tentar trazer um erro com outro erro não resolve o nosso problema. Que bom que se o município não tivesse gerando precatórios para pagar em contas, né? A gente tem uma lista enorme. Inclusive, né, Márcio, a gente tem várias pessoas que nos cobram direto, e tu sabe disso, porque não saem do lugar o precatório. A gente sabe que não é a prefeitura que determina, que é a lista do Estado, a gente sabe disso, mas as pessoas que querem receber nos cobram. E bem forte, né, Josué? Vereador Josué. Então, são essas situações, né? A gente quer ajudar, a gente, né, quer fazer parte do processo, sim. É a nossa intenção. Buscar recurso, né? Há 15 dias atrás, no dia 10 de novembro, eu falei aqui, nessa tribuna, sobre emendas já pagas que não eram executadas. Hoje chegou os 2 carros aqui. Parabenizar o vereador Julinho, né, que é fruto deste trabalho, junto com o Márcio aí, que buscaram a emenda lá com o deputado Afonso Rã, de 150 mil. Os 2 carros deram 172.800, 150 mil a emenda progressista e 22.800 recurso próprio. São 2 carros. Chegaram para o município. Que bom que chegou, mas demorou. Nós não queremos ajudar? Queremos sim. Queremos ajudar com a solução? Queremos. Queremos fazer? Queremos sim. E estamos trabalhando para isso. Mas não pense que é tão fácil assim, Lucas. Talvez um dia, talvez não, com certeza um dia tu será vereador de oposição. Se tu estiver concorrendo ainda e tal. E daí tu vai entender. Não queremos fazer como acontece hoje. Dizer que faz parte do governo e não faz. Né? As verdades precisam ser ditas, e é ruim. É ruim quando eu ouvi semana passada que por que não trazem uma patrola para consertar? 9 anos de gestão progressista, foi comprada alguma patrola? O MDB comprou alguma patrola? Daí nós temos menos de 1 ano de casa e querem que a gente compre uma patrola. A patrola que tinha, quando foi o município, foi destinado de Osório. A gestão progressista comprou 2 patrolas, a que nós temos aí hoje. E daí, por que não se comprou a patrola?
Tu mesmo disse, a nossa função é ajudar a botar dinheiro no caixa para resolver os problemas da população. Então, porque se um dos problemas da população é a questão das estradas, por que elas não são, não seria necessário, já que as patrolas estão de novo nas oficinas, comprar a patrola nova? Esse não seria uma demanda muito importante para a comunidade? É muito bom que no centro nós temos pavimentação. Ótimo, eu já parabenizei isso daqui, já falei sobre isso. Tu dizer que eu não elogio ou que nós não elogiamos, nós elogiamos sim. Elogiamos toda vez que vem. Só que a gente tem que pensar nas estradas do interior também. Então, é importante pavimentação, já que foi feito fruto de financiamento as pavimentações, quem sabe usasse o recurso próprio que está entrando na prefeitura para comprar uma patrola nova. Para essa não ficar tanto tempo na oficina. Já que ela é velha, sim, ela é velha, tem bastante anos, porque é da época do governo progressistas. Né? E quando a gente faz assim, alguns dias atrás a gente viu vários tratores aqui estacionados e a gente fica feliz. A gente ficou feliz, inclusive eu também parabenizei no dia. Disse que bom ainda que eles estão ali e que melhor ainda se eles estivessem todo sujo de terra. Que estava, né? Mas nós não podemos cobrar do nosso agricultor R$150 a hora de um trator que foi adquirido com recurso público, que deve voltar para a comunidade. Que o nosso município aqui do lado, Três Forquilhas, cobra R$50 a hora. Inclusive falei com a prefeita Lola e tenho aqui a mensagem. 150 a hora trator, a retro R$70 a hora e a escavadeira 120. Estamos garantindo acesso à população a quem? A quem tem dinheiro para pagar a hora trator? A prefeitura ela não é uma empresa, ela não tem que visar lucro, ela tem que visar servir as pessoas. E servir principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que menos têm condição de pagar. Por quê? Porque um trator, os tratores, as escavadeiras que são cobradas para utilizar, ele é um bem público. E a prefeitura ela tem a função de servir. O dever, na verdade, de servir. De garantir os direitos da população, servir prestar o serviço e, é claro, né, facilitar a vida do cidadão e principalmente daqueles que mais precisam. É para isso que existe uma administração público para todos. E se a gente cobra um valor de R$150 a hora para um agricultor público, vocês têm noção que 2 horas, às 3 horas é necessário para fazer uma terra? Nós estamos falando de quase R$500 em 3 horas para um agricultor pagar para ter uma terra para plantar. Nós estamos servindo essa comunidade, nós estamos dando espaço para eles, nós estamos auxiliando quem mais precisar ou somente aquele que tem dinheiro? Não, a administração pública não tem que... Não é a função dela é segregar. É ajudar a todos, é servir a todos. Então a gente precisa pensar nesses recursos. Para quem está sendo destinado, quem é que está sendo beneficiado? Para a gente pensar. São tantas coisas que eu fico assim, pensando. Nunca disse que a administração pública, o MDB não tinha competência, ou incompetente, não falei isso aqui. Falei que com os recursos que tem-se hoje, e os recursos que vêm, e que é bastante, que inclusive se nós falar com qualquer prefeito, que já fiz isso, eles vão dizer que nunca foi tão bom gerir prefeituras com os recursos que têm vindo. Porque tem vindo valores bons, muito bons para ser geridos. E que se fez na época lá atrás, de 9 anos atrás, o valor que se tinha, com o que se tinha, o melhor que pode se fazer. O que tem que procurar é se fazer também melhor hoje com os valores que chegam e que entram. Eu acredito que mais era isso. Algumas considerações, se for necessário, a gente faz, mas aí fica o pedido de repensar as horas dos agricultores, assim como eu já falei num outro momento, de repensar os valores do ginásio de esportes, que, como eu disse, no município vizinho, é de graça, a gente pega a chave, aqui é um valor alto também.
função da prefeitura não é lucro, não é empresa, é servir a comunidade, principalmente aqueles que mais precisam. No mais era isso, senhor presidente, uma boa noite a todos. A palavra continua à disposição do senhor líder de bancada por 20 minutos. A palavra está com o líder da bancada do MDB, vereador Pedrinho, por 20 minutos, vereador. Boa noite, presidente Lelo, demais colegas vereadores, a quem nos assiste aqui no plenário, em especial o professor Azuma, nos abrilhanta com a sua presença, obrigado. Gostaria, antes de iniciar minha fala, agradecer aqui o presidente. Acho que nada mais interessante para quem é vereador, para quem cuida de lei, é respeitar aquilo que está escrito no regimento e respeitar a fala dos colegas, coisa que a gente ultimamente não está vendo, né? Então, quando o vereador tem uma questão de ordem, nada mais justo e nada mais respeitoso que o vereador esperar, né, um vereador falar para intervir na fala do outro. Hoje, para mim, vai ser uma sessão esclarecedora. Quero aqui agradecer também a presença do vereador Júlio, né, que está aqui na casa, e já não é a primeira vez que eu ouço aqui sobre uma sessão extraordinária não transmitida. O ano passado, para quem não sabe, eu era presidente desta casa, e no final do ano aconteceu uma sessão extraordinária devido a um projeto que havia sido protocolado e não havia sido votado nas sessões ordinárias. Projeto protocolado, publicado e aberto para toda a população de Terra de Areia. Naquele momento nós fizemos uma sessão extraordinária no qual, no horário da sessão, o vereador Márcio estava no hospital para uma consulta, não estava se sentindo bem. O vereador Júlio estava na casa, alguns vereadores estavam na casa, nós aguardamos um tempo. No momento em que nós sentamos no plenário, o vereador Júlio questionou: a sessão vai ser transmitida? Eu disse: Júlio, eu estava em função da obra da Câmara e eu não notifiquei a empresa para vir transmitir a sessão. Eu disse: a empresa não vem porque eu não avisei. Ele, muito brabo, nós discutimos naquele momento, ele disse que se a empresa não transmitisse a sessão, ele não ficaria na sessão. Isso aconteceu, né, vereador Júlio? E o vereador se levantou da sessão e saiu. Isso aconteceu. Só que o que me espanta é que as palavras aqui são meia ditas. Se fosse assim, se não fosse assim, questionam muitas vezes a índole das pessoas. E falam dessa sessão como se eu tivesse feito, como presidente, algo errado. E o projeto, aquele dia votado na Câmara de Vereadores de Terra de Areia, foi a dação de um terreno do então prefeito Generi em uma dívida que ele tem com o município. Tinha, porque deu terreno para pagar. Esse dinheiro ficou na casa, dentro daquele projeto estavam todos os documentos, avaliações, inclusive avaliações judiciais estavam naquele projeto, e eu, como presidente, eu não tive a oportunidade de votar naquele projeto. Mas se a bancada do Partido Progressista tem alguma dúvida da idoneidade desse projeto, melhor pessoa para perguntar está aqui do meu lado, o vereador Márcio, que votou a favor daquele projeto. Então, se tem alguma questão, se acha que está errado, se acha que aquilo aconteceu de uma forma indevida, eu, como presidente, eu não tive a oportunidade de votar aquele projeto. O vereador Márcio teve, e se ele votou a favor, com certeza, aquele projeto não tinha nada de errado. E eu quero aqui, diante dessa Câmara, diante de todos os vereadores aqui, te pedir desculpa, Júlio. Muito chateado, eu fiquei comigo mesmo de ter discutido contigo, era a nossa última sessão, né, como vereador juntos, e realmente foi uma questão de esquecimento, porque eu estava aqui na obra, para quem passou por aqui, né, a gente chega aqui e vê tudo pronto, é uma coisa, mas muita coisa passou para esse prédio aqui ficar pronto. Então, aquele dia nós estávamos
atendendo aqui, tentando resolver os problemas dessa Câmara, e a gente foi para a sessão e a gente acabou não conseguindo transmitir. Mas eu tenho certeza que, se tem alguma dúvida para tirar desse projeto, o Márcio vai tirar todas elas para vocês. E eu tenho certeza absoluta que, se o Márcio votou, eu tenho certeza que não existe nada de errado com aquele projeto, e vocês não precisam ter dúvidas nenhuma em relação a isso. E eu estou aprendendo todos os dias aqui na Câmara. Isso que é interessante para nós, porque até diagnóstico médico eu estou conseguindo dar agora. O Márcio disse que está com um problema no ouvido, e eu já sei qual é o ouvido que ele tem problema. É no esquerdo, porque ele conseguiu escutar eu e o Lucas conversando, e do lado direito ele não consegue escutar, porque é difícil. Nós estarmos aqui nessa tribuna e os vereadores aqui no nosso lado também estarem conversando. Então a gente aprende. Hoje eu consigo falar para as pessoas ouvindo conversas, porque eu consegui uma concentração que eu nunca tive. Em 9 anos como vereador eu nunca tive essa concentração, e eu acabei adquirindo. Então a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E em questão de tempo, o tempo ele tem 2 pesos e 2 medidas, né? A vereadora Mônica já falou aqui nessa tribuna: mas eu fui diretora do Laertes há 1 ano, não tinha como fazer. Mas o presidente Manuel Pedro de Andrade, que está há 11 meses presidente, já tinha que ter resolvido a goteira daqui. A vereadora Mônica lá no Laertes em 1 ano não conseguiu, mas o presidente tem que conseguir. É 2 pesos e 2 medidas. Eu não consigo ter essa linha de raciocínio. Em relação ao que nós falamos aqui, mais uma vez eu falo do privilégio que é estarmos sendo gravados. Porque desse microfone aqui saiu a palavra incompetência. Mas fala aqui e depois, quando tem uma repercussão diferente, daí diz que não falou. Mas está gravado, isso não existe questionamento, e que bom que está ali. A gente volta um pouquinho ali, perde um pouco do nosso tempo, dá uma olhadinha no vídeo ali e recobra aquilo que foi falado aqui. E eu me lembro muito bem da palavra incompetência no que fala do Executivo Municipal. A vereadora Mônica falou aqui mais uma vez, eu acho que a eleição, né, a política pública, a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, ele tem uma medida só, tem um momento de julgamento e um momento de que a verdade ela vem à tona. Só um momento, que é a eleição. A eleição ela mede o anseio da população. A eleição, ela diz, nós falamos aqui, esses dias nós falamos que a democracia, ela vence a maioria e tal, tudo certo. E é assim mesmo. Então, quando a gente tem a maior parte da população escolhendo um lado, escolhendo alguém, a gente entende que as coisas estão acontecendo. Eu saio de uma eleição com 80% dos votos escolhendo a continuidade de um trabalho. Aí vem a vereadora aqui, eu não sei que mundo, que forma, né, para quem fala, dizendo que a nossa gestão não faz aquilo que é de competência, que a gente tem problema, que, inclusive, até muitas vezes eu ouvi até da fala do seu Oswaldo, porque ele fala simples, ele fala errado, até pessoas falando mal disso. E é isso que é caráter, índole e respeito, isso não. Então, quando a gente questiona e julga alguém pela sua fala, a gente tem que olhar para dentro e reavaliar. Então, eu venho de uma eleição que a população escolheu. E se ela escolheu, a gente tem que dar o prazo e o tempo para que ela resolva as coisas. Quando a gente fala aqui de recursos, de emenda, eu estou aqui agradecendo, como fiz no grupo hoje, 150 mil do deputado Afonso Ram. Que bom! Eu queria que fosse mais. E eu torço todos os dias que vocês tragam emendas parlamentares. Eu falei que eu dei uma opinião sobre uma patrola. Se eu reclamo, se eu falo aqui da hora máquina, se eu falo aqui das estradas, se eu falo aqui, eu já sou vereador. Porque aquele ano, Mônica, que tu foi diretora, que o Lelo é presidente, que as coisas não conseguem acontecer, se para nós é fácil, para vocês também tem que ser. Para nós resolver é fácil. E daí para vocês não é? Que bom que vocês estão sabendo da dificuldade que é receber um recurso de um parlamentar. Nós estamos aqui recebendo hoje 150 mil reais do vereador Júlio,
que foi vereador no ano passado. Estamos aqui falando de possíveis emendas parlamentares e tal, e tal, e tal. Beleza. Para vocês é difícil. Receber recurso, e para nós tem que ser fácil. Aí eu penso, administração progressista, que ia ser melhor e tal. Daí a vereadora Mônica fala aqui, que o governo ele não pode financiar. Ele não pode criar dívida. Que tem que arrecadar menos. O recurso tem que diminuir. E daí passa um ano e recebe 150 mil de emenda parlamentar. Quanto tempo Terra de Areia vai demorar para comprar um carro e pavimentar? Nós vamos mais 100 anos e nós não ia ter a metade do município pavimentado. Se eu não posso financiar, se eu não tenho captação de emenda parlamentar, e se eu tenho que arrecadar menos, como é que a administração acontece? Eu fico questionando. Eu disse que mundo que eu estou vivendo. Se essa forma de administrar é melhor do que a gente vem empenhando. Mas eu falo para 80% dos eleitores de Terra de Areia. É para esses que nós falamos, defendemos e entendemos que a política pública acontece com medidas amargas às vezes. Um professor que não recebe ainda o seu piso. Por falta de várias questões que aqui não fala, porque fala aquilo que convém. E eu estou com um pouco de receio. Tem vereador aqui que elogia tanto o município da região, que daqui a pouco nós vai passar o mandato e vai embora. Não vai. Reclama daqui, fala bem dos outros lugares. Eu digo, cara, daqui a pouco vai se mudar. Eu não. Nasci e me criei. Eu só me mudei uma vez. Eu era paraguaio e agora sou brasileiro. E eu não saio daqui. E eu vou batalhar e vou lutar para que esse município permaneça acontecendo. E já estamos aqui, né, há 9 anos como vereador e se tornou um hábito, né, vereador Lucas? Aquilo que o Partido Progressista fez há um tempo atrás, estava do lado. Não, aquilo foi bom, foi o meu partido que fez. Só que agora, no erro que o partido cometeu lá atrás, daí tem a coragem de usar esse espaço e dizer não, mas daí não é minha culpa, não fui eu. Daí como é que funciona? Porque eu digo, aqui afirmo, o dia que questionarem o que o Aloísio e o que o seu Oswaldo fizeram, me cobrem da mesma forma. Porque eu sou vereador da gestão. Eu não sou vereador para mim e quando é bom e quando me convém. Eu sou vereador porque é bom e porque é ruim. E muitas vezes a gente tem medidas ruins a serem tomadas. E é isso que a gente tem que fazer. Honestidade de dizer o seguinte, erramos, precisamos melhorar. E eu fico ainda mais feliz, porque ouvindo o que essa tribuna fala aqui, ainda bem que nós continuamos no governo. Ainda bem que a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E outra, a gente vai errar. Coisa que mais faz uma prefeitura é errar. Mas é tentando acertar. E quando fala aqui de precatório, fala disso, fala daquilo, uma coisa que mais me pega, ainda mais aqui, vereadora Mônica, quando fala da educação, né, uma bandeira que tu defende, tenho certeza que como professora, né, tua vida, enfim, tudo que tu estudou. No nosso governo, a gente não conseguiu pagar o piso, não fez diversas coisas, precisa ainda muita melhoria, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Mas uma coisa tu pode ter certeza, nenhum professor do nosso município recebeu 1 centavo indevidamente. Porque eu te pergunto, se no governo progressista teve algum professor com diplomas de escolas não credenciadas ao MEC que receberam a mais por isso? Eu te faço essa pergunta. Se algum professor devolveu dinheiro para o cofre público, eu te pergunto, porque no governo do MDB não aconteceu. E daí vai dizer o quê? Que não era culpa, que não era isso? Disso eu não tenho saudade, mas isso é a realidade. Porque o passado, quando nós falamos aqui como situação, a gente não tem o direito de falar. Vocês estão vivendo é só do passado. Mas daí quando usa para se favorecer e tentar um ganho político, daí a gente tem que escutar. Eu sei que é ruim a oposição ouvir aqui a situação falar, mas vocês também não têm noção da dificuldade que é ouvir vocês.
Porque a gente também está aqui. A gente vive no mesmo lugar. E não existe duas verdades. É uma. E, repito novamente, é só um lugar que a gente é julgado e é na eleição. E o julgamento ele aconteceu. E eu vou dizer assim, ó, com todos os defeitos e problemas que o Aloysio tem, que o Oswaldo tem, eu acho que nós estamos aí nesse primeiro ano. Por mais que a gestão continue a mesma, é um novo governo, é uma nova maneira de administrar. A gente já passou por vários percalços, né, durante esse ano. O seu Oswaldo vai implementar a maneira dele administrar. A gente tem a graça de olhar para o nosso passado, olhar e ver o Aloysio e dizer assim, ó, eu tenho absoluto orgulho de onde eu vim. Isso não tem preço, isso para nós é uma das melhores coisas que a gente tem. Olhar para trás e quem nos antecedeu sentir orgulho. Isso não tem preço. E é uma possibilidade que a nossa bancada tem, e isso eu vou defender eternamente. E a gente tem, com o auxílio do Aloysio, graças a Deus, e com a experiência que o Oswaldo tem e está tendo, agora como prefeito, e com o nosso auxílio. A gente pode passar, nós somos praticamente assim, o tempo que a gente convive é uma família, né? A gente tem problema, tem discussão, como toda família tem, mas o nosso objetivo ele permanece um só, que é o melhor para o nosso município. E seriam apenas estas as contribuições. Presidente, fico muito feliz. Já fazia um tempo já que eu queria falar nessa tribuna sobre essa tal sessão não transmitida, né, que a bancada do PP estava tão aflita, estava tão, né, como se houvesse naquele dia algo de errado para o município. E poder esclarecer aqui nesse momento, do lado do vereador Márcio, que votou aquele projeto, do lado na frente do Júlio, que agora saiu aqui enquanto eu estava falando, para mim não tem preço. Eu quero aqui agradecer a oportunidade e reforço. Se tem mais alguma dúvida, o Márcio está aqui, vai tirar para vocês. E se houver a necessidade, volto no espaço de explicações pessoais. Então, a política para mim, que a gente aprende todos os dias, ela é feita de coisas boas e ruins. E eu afirmo aqui para a minha bancada, olhando para vocês, que eu jamais vou soltar a mão de vocês. E o dia que nós cometemos um erro, pode ter certeza que eu vou estar do lado de vocês para ajudar a resolver. Eu nunca vou soltar a mão de vocês e vou dizer que o erro é de vocês e não meu. E o respeito, eu posso até falar dele, mas eu tenho que dar exemplo. Isso, existe um ditado, né? O conselho ajuda e o exemplo arrasta. Então, completo 9 anos como vereador e nunca nessa tribuna eu falei mal de alguém, eu acusei alguém ou eu falei de alguém. Eu sempre falei de um gestor, eu falei de um vereador, eu falei de um servidor. Então, se eu falo de respeito, primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o exemplo e respeitar vocês. E isso eu deito na minha cama e durmo numa tranquilidade sem sombra de dúvidas, porque tenho certeza absoluta. Discutir com todos no campo das ideias, jamais de forma pessoal. Obrigado, uma ótima noite e se houver necessidade eu retorno. Já ouvimos a palavra pelos dois líderes de bancada. Não havendo nada na ordem do dia, eu passo imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos para explicações pessoais. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras plenário, uma boa noite a todos, também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Caros colegas vereadores, eu gostaria de tecer alguns comentários. Primeiro, diretamente, que foi citado pelo vereador Pedro. Pedro, eu não tenho medo de nada, arco com todas as consequências.
pela minha postura, pelo meu caráter e pelo que eu acredito. Tanto votar contra, a favor, me abster, eu respondo pelos meus atos. O que os outros falam, para mim, pouco importa. Como eu votei, se eu estiver errado, assim como eu posso ter plena de convicção de que estou certo e posso estar errado na votação. Isso vai acontecer com todos nós. Já aconteceu com vocês sabem disso. Agora o que me chateia, e vou dizer aqui, alguns comentários que retrocedem à política. Para mim é retrocesso. Porque endeusar um partido político, uma agremiação, Lucas, é o que tu anda fazendo. Porque tu veio aqui me dizer que teve gente do passado que fazia parte de governo. Eu aqui do teu lado, Márcio, tu fazia parte do governo. Eu fiz. Fui secretário da saúde, respondo por todos os meus atos. Se tu tens alguma irregularidade, apresente. Se não apresentou, os vereadores que estavam na casa na época que apresentasse. Pois eu estava no governo. Agora, a administração era de uma agremiação. Agora, se tu generalizar os atos, a pessoalidade de uma pessoa e distribuir uma agremiação, eu acho errado. Porque se houver um erro da administração de um membro do MDB, não é o MDB que está errando. Não é a agremiação, gente. Vocês estão generalizando, estão politizando, igual aconteceu na eleição presidencial. O que acontece de errado é o progressista, porque a administração progressista, porque progressista errou, de outros partidos também vão errar. E digo mais para vocês, vocês endeusam tantos os partidos. Antes de ser prefeito, de ingressar no MDB, o Aloísio ajudou na campanha do PP. Antes de ser prefeito pelo PP, o Pardal era MDB. Antes de ser prefeito pelo PP, o Sarati era PT. Então, gente, por favor, não generalizem no partido, que é isso que está sendo feito. E não adianta tu rir, Lucas, porque é isso que tu faz. É sempre isso que tu faz. Que se tu tem alguma coisa para falar para mim, fala para mim. Só que tu generaliza bastante. Eu não gosto disso, porque eu respondo pelos meus atos. E o Pedro bem citou aqui, tem que se falar das pessoas, mas não das pessoas na questão da pessoalidade, mas sim do cargo que elas ocupam. Tu nunca ouviu, Pedro, alguma vez eu dizer assim, o Aloísio está fazendo alguma coisa errada? Não, eu sempre vim na tribuna, em todas as minhas sessões, sempre que me pronunciei, vim aqui para tentar colaborar com o município, apontando problemas. Eu não estou dizendo que quem está criando o problema é o prefeito, é o secretário, é alguém que trabalha no setor público. Eu estou aqui para apontar os problemas que acontecem no nosso município, os questionamentos que nós recebemos, senhores vereadores. Vocês não recebem todos, situação, oposição? Nós recebemos questionamentos, cobranças. E para que a gente foi eleito? Para escutar e para ser porta-voz da comunidade. Não tem como a gente dizer que não é verdade, que se a comunidade do Espigão estava falando que não tem água, manda foto da torneira, é verdade. Eu entrei em contato várias vezes com o secretário e soube das notícias, só o que enfeitam das notícias no Facebook ou em qualquer rede social, para mim não importa. Quando eu soube, quando me participaram do problema, eu fui atrás do secretário também, conversei com ele e respondi o que o secretário passou para mim, eu respondi para membros da comunidade lá do Espigão. Estão sendo tomadas as providências, mas eu também tenho que vir aqui falar, pedir para vocês também que são vereadores da situação, para pressionarem também, para ajudarem também. Se a estrada não está boa,
eu receber reclamações e me omitir de vir aqui falar, eu estou prevaricando para com o meu eleitor. Porque eu não sei quem votou em mim, onde é que mora todas as pessoas que votaram em mim. Eu não estou aqui para responder por 10, 15, 20, 30% da população, eu estou aqui para responder pelo nosso município, por todos. E principalmente para aqueles que acreditam que nós podemos ser esse porta-voz. Mas eu estou aqui para representar todos. Como vocês falaram, eu não sei quem votou em mim, eu não sei, o voto não é nominal. O voto não é nominal, mas a reclamação ela é. A crítica que a gente recebe das coisas que estão acontecendo erradas é nominal, porque eles chegam, é um amigo, é um conhecido, é um parente, é um vizinho. Não interessa se votou em mim, eu tenho que vir aqui fazer o meu papel para qual eu fui eleito. Nós somos aqui o elo de ligação entre a comunidade e o executivo. Mas, senhores vereadores, eu vou pedir para ambas as bancadas, para as duas agora. Eu acho que isso vocês podem, não querer, senhor presidente, o senhor tem um pouquinho mais de idade que eu, mas na questão de experiência, nobres colegas vereadores, cuidem bem a corda que vocês estão se pendurando, de ambas as bancadas. Porque eu quero e trabalho para isso, estudo, procuro aprender para melhorar. E não adianta, nós não vivemos no conto de fadas da Alice no País das Maravilhas. Nunca vai acontecer isso. Nós sempre teremos problemas. Senhores vereadores de situação, aprendam a escutar e fazer as suas colocações também. Mas também respeitem o outro lado, porque há realmente algumas coisas que precisam ser colocadas, precisam ser ditas. E eu sempre coloquei um grande exemplo assim na minha vida, assim, ó. E o Lucas cita, mas não sei se coloca em prática. Coloque-se do outro lado do balcão. Seja outra pessoa, seja o seu colega, seja o seu adversário, seja do outro time. Nós temos aqui que apresentar um trabalho de dedicação. Vocês fazem o trabalho de vocês como situação, defendendo o governo, mas tem coisas que são indefensáveis. Infelizmente, há coisas que são indefensáveis. Eu sei, eu já tive no papel de situação também. Tem coisas que são indefensáveis. E eu sei que vocês também brigam para que essas coisas sejam corrigidas. Mas nós também temos o nosso direito, como vereadores, de poder dar a nossa opinião. E não adianta toda opinião que aqui for dada, seja ela rechaçada de que está errado. Não está tudo errado. Lucas, te considero muito, Pedro, te considero muito, a gente que tem os maiores embates nessa Câmara, e eu tenho certeza que eu vou sair sempre dessa casa, todos os dias, de cabeça erguida. Porque o debate que eu procuro trazer aqui, e quero conscientizar vocês, Josué, Mônica e demais colegas, de que o embate tem que ser realmente nas questões dos problemas do município. Acertar e errar vai fazer parte, para todos nós. Certo? Então era esse o meu pedido. E só para encerrar, senhor presidente, volto a frisar, eu com muito orgulho no governo do prefeito Pardal, fiz parte da Secretaria de Saúde do município, procurei sempre, com o maior zelo possível, cumprir com o meu papel de secretário, tentando levar à nossa comunidade um serviço de qualidade, de excelência, com economia e zelando pelo bem público. E foi assim que eu fiz. E se em algum momento eu não conseguir cumprir com 100% com essa jornada, com essa meta, me desculpe, mas eu estou sempre à disposição, e se precisar de mim, estou aí, e sou terrarense, e continuo e continuarei sendo e lutando pelo nosso município. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu encerro. Eu pedi a palavra, senhor presidente. Não sei se o senhor ouviu. O senhor pediu depois, vereador. Depois. Se o senhor quiser caçar minha palavra, eu vou aceitar. Mas o senhor está ciente que eu pedi a palavra. Depois que eu disse que encerrar a sessão, você pediu. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 1º de dezembro de 2025. Agradeço a presença de todos os vereadores, das pessoas que estão aqui nos assistindo, das pessoas que estão em casa. Meu boa noite e que Deus abençoe.